Pessoal, boa tarde a todos. Um prazer de novo enorme tê-los aqui em mais um seminário Apicomplexo com essa turma aí que gosta dos protozoários, dos vetores, se dedica a essa saga aventuresca que é trabalhar com esses bichos desafiadores. A gente vai ter hoje o Dr. Bruno Rafael Fermino. Ele é pós-doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele vai falar para a gente sobre tripanossomas de crocodilianos e a descrição do tripanossoma kaiowá. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Tocantins. Atualmente é pós-doutorando, né, da instituição na USP, né, de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, associado à professora Marta Teixeira, e atua na área de filogenia e taxonomia de tripanossomas de vertebrados aquáticos, peixes, quelônios, crocodilianos e serpentes, além de possíveis vetores, artrópodes e sanguessugas hematófagas, trabalhando ainda com coevolução e propondo hipóteses evolutivas entre parasitas e seus hospedeiros. Bruno, agradeço demais a sua presença e passo a palavra para você, muito agradecido. Obrigado, Lúcio. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre os tripanossomas, é sempre agradável, prazeroso. Quero te agradecer, Lúcio, antes de começar, todo mundo que está assistindo, espero corresponder um pouco. Agradecer a Amanda também, que ela fez o convite inicial. É um prazer, assim, não é nenhuma... Não precisa agradecer, sempre que chamar a gente está aqui. Bom, como o Lúcio já apresentou, a gente vai falar um pouco sobre tripanossomas de crocodilianos, a gente vai falar sobre os crocodilianos e também sobre tabanídeos e outros vetores desses parasitas, mas sempre com foco nos tripanossomas. Então a gente vai abordar esse último artigo de tripanossomas de crocodilianos que a gente publicou, que foi publicado na Parasites in Vectors no ano 2019, né? 1 ano e meio, quase 2 anos. Bom, vamos começar... Bom, deu certo. Abordando um pouquinho sobre quem é a família Trypanosomatidae, que os tripanossomas fazem parte. A família do Trypanosomatidae, ela alberga 21 gêneros de parasitas. A maioria desses gêneros, 17 deles, são gêneros que a gente chama de monoxênico. O que isso significa? São flagelados que infectam somente hospedeiros invertebrados. E aí a gente tem uma ampla gama desses hospedeiros que albergam tripanosomatídeos, entre eles triatomíneos, no caso hemípteras, dípteras, entre as dípteras moscas, curicídeos, flebotomíneos e pulgas sifonápteras. A gente também tem os outros 4 gêneros, 5 gêneros na verdade, então a gente tem 22 gêneros agora de Trypanosomatídeos. A gente tem os gêneros de Trypanosomatídeos que a gente chama de heteroxênicos. O que é heteroxênicos? Eles podem infectar plantas ou animais vertebrados e são transmitidos por animais invertebrados, por vetores invertebrados. E aí, dentre eles, a gente tem as fitomonas, que é o único Trypanosomatídeo que infecta plantas. Ele é um Trypanosomatídeo relativamente bem estudado por conta da importância econômica desse parasita. Ele é transmitido por hemípteras fitófagas. A gente tem ainda endotrípano, as leishmanias, que tem uma gama de espécies que infectam de interesse na medicina humana e na medicina veterinária. A gente tem o gênero Porcísia e o gênero alvo desse trabalho, que é o gênero Trypanosoma. A família Trypanosomatidae, ela está dentro da ordem Trypanosomatida, que está inserida dentro da classe Kinetoplasta, que faz parte do filo Glenozoa. Uma das características predominantes desses parasitos é a presença de uma organela que a gente conhece como cinetoplasto. Essa organela ela é formada por DNA mitocondrial, que a gente chama de kDNA,
que é formado por moléculas circulares de max e minicírculos concatenados em uma rede única. Essa organela, ela possui 30% do DNA total do parasito, somando o DNA da organela mais DNA nuclear. Bom, o gênero Trypanosoma. O gênero Trypanosoma ele foi descrito a primeira vez por Grube em 1843. Aqui nas Américas, principalmente na América Latina, o Trypanosoma mais conhecido é o Trypanosoma cruzi, pela importância médica e também médica veterinária desse parasito. Ele causa uma doença que a gente bem conhecida no país, que é o mal de Chagas. O Trypanosoma cruzi ele é transmitido por insetos da família por insetos hemípteros da família Triatomide, infecta várias ordens de mamíferos, desde primata, e aí o homem também, roedores, mamíferos peridomésticos, né, como roedores e marsupiais, mamíferos domésticos, como os cães, e também mamíferos selvagens, como o Chiroptera, os morcegos. A gente tem outro Trypanosoma de importância, bastante estudado, de importância médica humana e médica veterinária, que é o Trypanosoma brucei. Esse Trypanosoma ele é encontrado somente na África, no continente africano, por ser transmitido pela mosca tsetse. Essa mosca, esse hematófago, ele só é presente nesse continente. E lá ele infecta humanos, causando a doença do sono, e também outros mamíferos, entre eles ruminantes domésticos de importância econômica e ruminantes selvagens. Todas as classes de todas as classes de mamífero, todas as classes de vertebrados podem ser infectados por tripanossomas, desde os peixes, anfíbios, répteis, entre eles os crocodilianos, quelônios e esquamata. As aves também são infectadas por espécies de trypanosoma e mamíferos. Há uma ampla gama de possíveis e de vetores já descritos para trypanossomas, desde insetos, ácaros a sanguessugas. Sanguessugas principalmente relacionadas com o meio aquático. A classe que possui uma maior quantidade de trypanossomas que são responsáveis por uma maior quantidade de trypanossomas. A classe onde tem uma maior quantidade de vetores que a infectam por trypanossomas são as aves, seguida dos mamíferos, e depois répteis e anfíbios, e seguida dos peixes. Nos peixes, até então, o único vetor conhecido são espécies de diferentes famílias de sanguessugas. Como foi classificado o gênero Trypanosoma durante todo esse período de estudo, que vai desde o Grube, em 1843, até a década de 80, década de 90? A principal ferramenta utilizada é o que a gente chama hoje de taxonomia por método clássico. O que é esse método clássico? Eles lançam mão da morfometria do parasita, principalmente de formas presentes no sangue do hospedeiro vertebrado, e também há também descrições de formas presentes no tubo digestivo de insetos vetores. Uma das ferramentas é o hospedeiro de origem. Então, cada espécie hospedeira era descrito um trypanosoma diferente, e origem geográfica. E aí a gente tem dois exemplos de trypanossomas que foram descritos dessa forma. Primeiro o trypanosoma Gray, que foi descrito em 1906, e aí esse trypanosoma teve todo o seu ciclo biológico descrito, e o trypanosoma Cecily, que foi descrito aqui no Brasil pelo Ralph Lenson em 1977, ambos inicialmente por métodos clássicos, pelo método clássico de taxonomia. Com o advento do sequenciamento de DNA em larga escala, do barateamento, então a gente começou a mudar a forma de classificação, e aí observar alguns problemas na classificação clássica. Entre eles, a gente começou a observar que várias espécies de trypanossomas infectavam o mesmo hospedeiro.
Então, jogava por terra a classificação a partir do hospedeiro vertebrado. E a gente também observa que uma mesma espécie de tripanossoma pode infectar diferentes espécies de crocodilianos, por exemplo, e mesmo gêneros diferentes de crocodilianos. Então, ao lançar mão dessa nova ferramenta, que é a ferramenta molecular para o sequenciamento de DNA, desde de alguns genes a genomas inteiros, a gente conseguiu separar, classificar os tripanossomas por filogenia, e aí a gente separou esses parasitas por clado. Há duas grandes linhagens que a gente pode observar nessa figura. A primeira, a mais basal, que a gente consegue observar aqui, que é a linhagem dos tripanossomas aquáticos, e a segunda é a grande linhagem dos tripanossomas terrestres. Dentro dos tripanossomas do clado terrestre, ainda há subdivisões. E aí, até a gente começar a trabalhar com os tripanossomas de jacaré, a gente tinha o clado Gray, com tripanossomas de Tsetse, de crocodilos africanos. A gente tinha o clado de lagartos e serpentes, e aí aqui, atualmente, a gente já sabe que tem grupos de tripanossomas de marsupiais e roedores. A gente tem um grupo de tripanossomas de aves, que hoje a gente sabe que esse grupo é polifilético. O clado T. brucei, que é o clado de tripanossomas africanos, que infecta mamíferos africanos, inclusive o homem. O clado T. taylori, também com amostras com tripanossomas africanos e tripanossomas da América. Temos o T. cíclopes, com tripanossomas de marsupiais e também uma sequência de tripanossoma de anuro, da Austrália. Temos o clado Lewisi, com tripanossomas de roedores, e o clado T. cruzi, que é o clado com tripanossomas de mamífero, entre eles o conhecido tripanossoma cruzi e tripanossomas que infectam principalmente morcegos, todos eles infectando mamíferos. Aqui a gente amplia a linhagem aquática do gênero Trypanosoma. E aqui a gente consegue ver uma separação também em dois grandes clados. O primeiro é um clado de Trypanosoma de anuro e de uma sequência de Trypanosoma de camaleão. E um segundo clado maior, que é um clado que é separado entre os Trypanossomas de peixes marinhos e Trypanossomas que infectam vertebrados e sanguessugas de água doce. Nesse grupo de tripanossomas de peixes marinhos e de tripanossomas de água doce, a gente vê que uma característica em comum desses tripanossomas é que todos estudados até agora, que têm o seu ciclo biológico descrito, são transmitidos por sanguessugas. Então, parece que tem uma relação muito mais forte com o hospedeiro invertebrado, já que nesse grupo a gente encontra peixes marinhos, peixes de água doce, quelônios, ornitorrinco, e os crocodilianos também tem uma espécie descrita que fica dentro desse grupo. Bom, um pouco da história dos tripanossomas de crocodiliano. O primeiro tripanossoma de crocodiliano descrito é um tripanossoma de crocodilo africano, que é o Trypanosoma grayi, que a gente citou lá atrás, onde já tem diversos trabalhos publicados com a caracterização morfológica no início, e aí o Rohr conseguiu, na primeira metade do século passado, fazer a descrição do ciclo biológico e identificar o vetor. Ele encontrou 3 espécies de crocodilos africanos infectados com esses parasitas em todo o cinturão subsaariano da África. Ele encontrou crocodilos nilóticos, crocodilos catafractos e os Teolemos tetráspes, que é o crocodilo anão infectado com essa espécie de tripanossoma. Bom, quais são os vetores biológicos do Trypanosoma grayi na África? Todos pertencem ao gênero Glossina, que é o gênero da mosca tsetse. E aqui ele conseguiu descrever 4 espécies diferentes de mosca tsetse responsáveis pela transmissão do Trypanosoma grayi em crocodilianos, e descrevendo também o ciclo bastante detalhado dessa espécie de Trypanosoma. Ele conseguiu fazer infecções experimentais em laboratório e observar a evolução desses parasitas no hospedeiro vertebrado e também na mosca tsetse. Uma característica interessante do Trypanosoma
gray é que a sua transmissão para o hospedeiro invertebrado, para o hospedeiro vertebrado, para o crocodilo, ela é muito mais semelhante com a transmissão do Trypanosoma cruzi, que é transmitido por triatomínio aqui nas Américas, do que com o Trypanosoma brucei, que é transmitido na África. Como o Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma gray é transmitido de forma contaminativa. O que isso significa? A mosca, quando vai fazer o repasto sanguíneo, vai se alimentar na cavidade oral do crocodilo, por acidente ela acaba esmagada pelas mandíbulas. O conteúdo dos trypanosomas presentes na porção distal do tubo digestivo, que são as formas tripomastigotas metacíclicas, que é a forma infectiva, ela penetra a mucosa oral do crocodilo, vai para o intestício e do intestício ganha circulação sanguínea. Na circulação sanguínea, elas se modificam para tripomastigotas sanguíneas, essas se multiplicam, e no repasto sanguíneo da tsetse, elas infectam o tubo digestivo da mosca. Os trypanosomas se mudam para a forma epimastigota, se multiplicam ainda nessa forma, depois de alguns dias se modificam no tripomastigota metacíclica, que é a forma efetiva que vai infectar um novo crocodiliano. O que foi descrito de trypanosoma de crocodilianos até no Brasil, até esse último trabalho, até esse trabalho que a gente está vendo hoje? Bom, a gente já mostrou o Trypanosoma sicily, que é o trypanosoma de crocodiliano de Caimã crocodilus, da bacia, encontrado na bacia amazônica, descrita por Lenson em 77, pela metodologia clássica, por taxonomia clássica. Aqui a gente já tem o último trabalho molecular que foi publicado pelo nosso grupo, no ano de 2015. Aqui a gente já consegue, a gente tem descrições de 3 espécies de trypanosomas infectando jacarés no Brasil, 4 espécies, uma delas ainda não descrita como espécie, não foi dado nome, mas a gente sabe que é uma espécie diferente, pela filogenia e pela distância genética, que no caso a gente está falando do CAI3, mas a gente escreveu o Trypanosoma terena, o Trypanosoma ralph e o CAI3. Essas 3 espécies, elas agrupam, ela é intimamente relacionada com o Trypanosoma de crocodilo africano, e ficam dentro daquela linhagem, aquela grande linhagem dos trypanosomas terrestres. A gente também descreveu uma nova espécie de trypanosoma de jacarés, mas dentro do clado da linhagem aquática, que é o Trypanosoma clandestinus. Esse a gente conseguiu fazer a descrição do ciclo biológico aqui nesse trabalho. A gente encontrou o vetor biológico, a gente conseguiu fazer uma infecção experimental, a gente observou a campo que os jacarés tinham uma quantidade muito grande de sanguessugas parasitandos, e a gente analisava as sanguessugas e encontrava trypanossomas, e ao sequenciar o material de ambos, a gente percebia que as sequências elas tinham uma similaridade de 100%. Então, a gente, através de experimento longo, de 9 meses, a gente conseguiu mostrar o ciclo biológico desses parasitas. Aqui a gente tem uma ilustração disso que eu falei. Essa primeira parte mostra as formas no sangue, e esse segundo quadrado azul, a gente consegue ver as formas encontradas dentro da sanguessuga. A gente fez imprint de diferentes órgãos e só encontramos trypanossomas no sangue, essas formas tripomastigotas comuns. Já na sanguessuga, a gente encontra uma variedade maior. Aqui na sanguessuga, a gente encontra essa forma A, B e C, que é uma forma provavelmente de porção inicial do tubo digestivo da sanguessuga, e as formas E e F, que é forma infectiva, provavelmente tripomastigota metacíclica, presente na glândula salivar da sanguessuga, que a gente consegue observar a quantidade de sanguessuga na cavidade oral do jacaré do Pantanal. Volta 2 slides aí para mim rapidinho, só apertar uma coisa, acabou passando. O que faltou para descrever o CAI, esse, a gente pode chamar de isolado, né? Você falou que, olha, tá no... Bom, Lúcio, acho que eu passei correndo.
A gente gosta de fazer um trabalho de caracterização mais completo. A gente entende que a metodologia clássica, com avaliação morfológica, ela não é suficiente, mas a gente acha que ela é importante. O CAI3, todos esses isolados que a gente encontra ali dentro do grupo CAI3, esse grupo laranja, a gente não conseguiu cultivar em cultura e a gente não tem nenhuma amostra em lâmina. A gente tem só sequência. Então, a gente acha que só sequência é insuficiente para a descrição de uma espécie. A gente não desistiu, a gente ainda, apesar de eu estar trabalhando com outros hospedeiros, eu ainda vou a campo e coleto jacarés, e a gente ainda está tentando isolar esse parasita, mas é por isso que a gente só tem sequência e não tem as formas morfológicas, não tem as formas do parasita no sangue, pelo menos no sangue, para descrever as espécies, entendeu? E se a gente consegue isso, ou cultivar, a gente consegue fazer um trabalho mais bonito e dar nome. Então, por isso que a gente está segurando ainda. E aí o Terena, só para continuar, o Terena é em Caimã e Acari? O Terena a gente já encontrou em Caimã e Acari, Caimã crocodilos e mosca itabanídeo também. E o algraia africano, o Ralph é do Brasil? Eu não lembro. O Ralph é do Brasil, também é do Brasil. Mais adiante eu vou mostrar, mas não há uma especificidade por hospedeiro. Esses parasitas Terena, Ralph, o Kaiowá, que a gente vai mostrar mais na frente, e mesmo o CAI3, eles infectam todas as espécies de jacarés que a gente encontrou aqui, inclusive melanosucos. Ah, porque eu achei isso, se tinha uma especificidade, foi em qual de... Mas você vai falar mais à frente, então, né? Dentro desse grupo Terena tem melanosucos também, tem caimã iacaré, tem caimã crocodilos. Mas qualquer dúvida pode me parar, às vezes eu passo e passa despercebido mesmo. Então aqui tem um ciclo. A gente, como eu estava falando, a exemplo do porquê de eu não descrever a espécie do CAI3, a gente também evita publicar artigos puramente descritivos. A gente quer contar uma história evolutiva, a gente quer correlacionar a história dos hospedeiros e dos hospedeiros vertebrados, invertebrados e dos tripanossomas. Então, quando a gente volta aqui e vê a proximidade dos tripanossomas de jacarés da América do Sul e um tripanossoma de crocodilo africano, a gente pensa, por que eles são tão próximos se esses continentes se separaram há tanto tempo? E não há troca, pelo menos atualmente a gente não vê troca entre hospedeiros, e hospedeiros que existem na África e que não existem aqui no Brasil. E aí a gente começou a estudar a história evolutiva dos crocodilianos para entender melhor e saber se a gente podia correlacionar a evolução dos tripanossomas com os hospedeiros vertebrados. Aí a gente foi atrás da separação entre as famílias, Crocodilidae e a família Alligatoridae. E a gente viu que essa separação data de 90 milhões de anos, muito próximo da separação de África e América do Sul, que é datada de 100 milhões de anos. E essa história também não corrobora a história dos tripanossomas. Continuamos estudando e fomos atrás da história da família Alligatoridae, da origem desse grupo e dispersão no planeta. Esse grupo se originou há 40 milhões de anos na América do Sul. E ele se dispersou. Hoje a gente tem uma espécie de um jacaré, de um caimã, na China, que está entrando em extinção. Então a gente sabe diversos fósseis nesse caminho, América do Sul até a Ásia. E a gente acha que também é muito tempo quando a gente vai ver a filogenia e a distância genética. Essa história também não ajuda a contar. No entanto, tem a história do gênero crocodilos pode ter relação com os tripanossomas de jacarés e crocodilos. Esse gênero ele surgiu na Austrália através de estudos de registros fósseis e genética, de filogenia. A gente sabe que esse grupo surgiu na Australásia e migrou de 4 a 5 milhões de anos atrás para a América do Sul. A gente sabe que não é esse caminho, a gente já sabe hoje que o caminho foi esse, a Australásia, América do Sul e África, e durante esse período eles migravam entre o continente africano e o continente americano.
há registro fóssil disso, há registro molecular que mostra isso, análises moleculares que mostram essa relação, e informações atuais também. Hoje a gente sabe que pelo menos 2 espécies de crocodiliano são muito resistentes ao ambiente marinho. Já foi encontrado, inclusive, o Trypanosoma porosus, que é um crocodilo da Austrália, a 900 quilômetros de mar aberto. Então, ele tem uma resistência, ele tem uma glândula osmótica de sal que consegue fazer um controle osmótico do organismo desse animal. E outra característica que a gente conseguiu observar era a conformação das bacias hidrográficas, corroborou com a nossa hipótese evolutiva dos trypanossomas, é a característica hidrográfica das bacias, a característica geológica das bacias hidrográficas da América do Sul. Hoje em dia, todas as bacias são separadas, há uma separação física, desde a bacia do rio Orinoco até a bacia do rio Paraguai e Pantanal. Naquela época, era uma grande bacia, os oceanos estavam mais altos e o norte do continente, o centro e norte do continente americano, sul-americano, formava uma grande bacia hidrográfica, um grande pântano que corroborava e facilitava a transmissão dos trypanossomas, facilitava a ida de vetores e infecção desses animais. Então, vamos mostrar qual que é o método, o que a gente faz para chegar nesses resultados que a gente vai mostrar. Bom, primeira coisa, a gente vai a campo, a gente gosta de fazer todo o trabalho, desde ir a campo, captura e observação dos animais. A observação é muito importante para a gente, observação e estudo da ecologia, observação de parasitas, a gente coleta o animal, olha a superfície corporal e cavidade oral para avaliação de ectoparasitas. Nessa captura, a gente consegue encontrar sanguessugas e carrapatos, e, infelizmente, os ectoparasitas que se alimentam e voam, como mosquitos e tabanídeos, esses animais não ficam presentes. Então, a gente fica a campo observando quais os animais que ficam parasitando esses jacarés. A gente segura esse jacaré um pouco na margem do rio ou do lago em que ele foi coletado para que esses tabanídeos venham atacar e a gente consiga coletar. A gente coleta o sangue de duas regiões do corpo do animal, dependendo do tamanho. A gente pode coletar da veia caudal ventral, ou animais maiores a gente coleta do plexo do retrooccipital, se não me engano o nome da estrutura é essa. Quando no campo ainda a gente separa, ao coletar o vertebrado e o invertebrado, a gente separa as amostras em 3 porções. Uma porção inicial é para o esfregaço sanguíneo, para a gente avaliar a morfologia no sangue desses animais. Uma segunda porção num meio de cultura bifásico, uma porção líquida e sólida de meio líquido para crescimento específico de trypanossomatídeos. E uma terceira porção a gente coloca a gente armazena em etanol absoluto. Porque muito trypanosoma que não cresce em cultura, a gente consegue extrair DNA e fazer análises moleculares desse material. Então, a cultura e os tecidos e sangue armazenado em etanol, a gente procede a uma análise de barcode, que a gente usa basicamente 2 genes, 2 marcadores aqui no laboratório, e depois a gente parte para uma filogenia propriamente dita. Esses marcadores que a gente usa para barcode, a gente usa uma porção variada do 18S, da subunidade menor do gene ribossômico, e o gene gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que é um gene de cópia única, de cópia dupla no genoma desses parasitas. Bom, o DNA barcode, como a gente falou, a gente como o nome diz, a gente faz um código de barras para a gente identificar se já é uma espécie conhecida. Se não é uma espécie conhecida, a gente parte, então, para o sequenciamento de outros genes para fazer filogenia, ou a gente sequencia o gene ribossômico inteiro, que também é suficiente para fazer filogenia da família inteira.
E outro gene depois do barcode é o GAPDH, que a gente mencionou, glicossomal, que a gente mencionou anteriormente, que ele também é bastante utilizado para a filogenia de tripanosomatídeos, bem como o barcode inicial. Bom, a gente parte para PCR. Nessa de PCR é um método bastante usado aqui no laboratório, que a gente usa de rotina. A gente amplifica esses dois fragmentos, a porção de V7 e V8, que é uma porção não codificante, e o GPDH, que é um gene que é codificante. A gente sequencia, a gente clona, faz clonagem molecular desse material, sequencia de 10 a 20 clones, cada isolado. Essas sequências são alinhadas com um padrão já definido aqui no laboratório para cada grupo, e a gente usa o clustal W para a região V7 e V8 e o muscle para GPDH. As inferências que a gente lança mão aqui no laboratório é a ML, máxima verossimilhança, parcimônia e análise bayesiana. Bom, resultados. Nesse último trabalho, a gente analisou amostras de 223 crocodilianos, desses 7 espécies da América Latina, e aí aqui a gente analisou amostras de crocodilos acutos da Colômbia e Venezuela, melanosucos do Amazonas e Rondônia, caimã e jacaré, principalmente do Pantanal, exclusivamente, desculpa, do Pantanal, paleosucos trigonatos, crocodilos intermédios da Venezuela e paleosucos palpebrosos e caimã crocodilos. Também analisamos amostras de 2 espécies de crocodilos africanos. Uma amostra de Oscilemos tetraspes, que é o crocodilo anão, um crocodilo anão da Guiné-Bissau, e 41 amostras de crocodilos nilóticos. Bom, um dos objetivos dos nossos trabalhos é a busca por vetores desses tripanossomas de crocodilianos. Na África, a gente já sabe que os tripanossomas de crocodilianos são transmitidos por mosca de tsetse. Na América, a gente já, no trabalho de 2015, a gente descreveu a transmissão do tripanossoma clandestinus por sanguessuga, do gênero Heminteria, e agora a gente precisava responder quem eram os vetores, ou quem é o vetor que transmite os tripanossomas de crocodilianos dentro do clado de crocodilianos brasileiros, dentro do clado da linhagem, daquela grande linhagem terrestres. Então, aquilo que eu estava falando sobre a importância da observação em campo é ver quem que está parasitando esses vertebrados. E aí a gente consegue observar a campo, à distância, que há uma infestação muito grande por tabanídeos em jacarés. E aí a gente observou em diferentes espécies de jacarés. Aqui a gente tem 3 exemplos, caimã crocodilos, caimã iacari e o melanosuchus niger. E a gente foi em busca para capturar esses invertebrados, tanto por busca ativa, armadilhas, como capturando jacaré, esperando essas moscas virem parasitar os jacarés. A gente conseguiu capturar 48, aqui no Brasil, né, 2 espécies diferentes de tabanídeos, o Pheotabanus fervens e o Tabanus occidentalis. E de 48 Pheotabanus fervens, a gente encontrou 17 positivos para tripanossomas. E dos 3 tabanos ocidentais, 2 estavam positivos. A gente conseguiu mais 9 sequências de jacarés diferentes, e somando os tabanídeos, mais 25 sequências. Isso aqui do Brasil. Distribuição geográfica. A gente notou que não há uma relação geográfica entre os tripanossomas de jacaré e as bacias hidrográficas, biomas, nada disso. O que derruba, mais uma vez, a ideia de classificação por origem geográfica. A gente vê que isso não é possível. A gente encontra diferentes espécies de tripanossomas em diferentes jacarés, em diferentes regiões geográficas. Na África, a gente conseguiu encontrar 2 tripanossomas muito próximos dos tripanossomas encontrados aqui na América Latina. Entre eles, o tripanossoma kaiowá, em crocodilo anão, o Osteolemos tetraspes, na Guiné-Bissau. Na Etiópia, a gente conseguiu encontrar também em mosca de tsetse e insetos em Uganda, bem como o tripanossoma ralph em Moçambique.
Padrões de infecção. Aqui, esse gráfico serve para mostrar que entre os vertebrados não há uma preferência dos tripanossomas por nenhuma espécie de vertebrados. A gente vê que, por exemplo, o Melanosuchus niger ele é infectado tanto por Trypanosoma clandestinus, terena, pelo Cai3, pelo genótipo Cai3, pelo Trypanosoma ralph, bem como pelo Trypanosoma kiowa, essa nova espécie que a gente está descrevendo nesse trabalho. E a gente conseguiu observar que os tabanídeos, eles albergam várias espécies de tripanossomas de crocodilianos presentes naquela linhagem terrestre, dentro daquele clado de crocodilianos da linhagem terrestre. Aqui é uma análise de barcode, é o que a gente chama de barcode. É uma análise de V7-V8, daquele pequeno fragmento do gene ribossômico, do 18S, da subunidade menor, e essa é uma análise de máxima parcimônia. Aqui a gente já consegue observar uma separação do que era o clado terena, que albergava todo esse grupo, em dois diferentes clados, representados por duas diferentes espécies, que é o clado terena e agora o novo clado kiowa. Dentro do clado kiowa tem a espécie tipo que a gente está descrevendo como Trypanosoma kiowa, em homenagem a uma tribo indígena do Pantanal sumatogrossense. Numa análise filogenética propriamente dita, com parasitas de toda a família Trypanosomatideo e também com outros grupos outros clados dentro do gênero Trypanosoma, a gente corrobora com aquela análise de barcode anterior que a gente observou, e observa a presença de novas espécies, novos grupos. Entre eles, a gente consegue ver uma nova espécie aqui, que fica dentro do grupo crocodilianos, dentro daquele grupo, dentro da linhagem dos Trypanossomas terrestres, só que nós não encontramos essa espécie ou nenhuma sequência dentro desse grupo infectando crocodilianos. Isso não significa que não tem, a gente precisa buscar mais e encontrar o hospedeiro vertebrado. Em contrapartida, a gente encontrou esse tripanossoma, sequências dentro desse clado em tabanídeos e numa mosca tsetse. Então, o tripanossoma que a gente descreveu aqui nesse trabalho, a gente conseguiu descrever também o ciclo, uma hipótese de ciclo biológico. A gente encontrou o vetor biológico, a gente encontrou formas exclusivas dos hospedeiros invertebrados, nos tabanídeos, que são o que a gente conhece como as epimastigotas e tripomastigotas metacíclicas, que são as formas infectivas. A gente descreveu as formas presentes, os tripomastigotas sanguíneas presentes no sangue dos jacarés. A gente observou a variedade de formas. A gente observou que no hospedeiro invertebrado há uma maior diversidade de formas cíclicas. Tudo que a gente encontra aqui é uma mesma espécie, e a gente consegue observar a diversidade de características morfológicas. Essa característica dificulta a classificação por morfometria, simplesmente por morfologia, como a gente viu que era feito, porque a gente vê como uma espécie consegue se diferenciar em diversas formas morfológicas. Então, a gente conseguiu cultivar o Trypanosoma kiowa direto do sangue do jacaré e também conseguimos cultivar o Trypanosoma kiowa do tubo digestivo de tabanídeos. Bruno, se puder voltar aquele slide, por exemplo, você tem a mutuca, na hora de coletar a mutuca, para você procurar as formas parasitárias no interior dela, como é que era? Você esperava ela fazer o repasto? Ou assim que ela pousava, mais rapidamente, antes de fazer o repasto, você capturava? A gente não pode esperar, porque a gente tem medo dela fugir. Então, a gente captura logo que ela chega para parasitar. Como a gente sabe que esses jacarés são super atacados por tabanídeos, a gente já imagina que elas estavam se alimentando já dos jacarés.
Então a gente pega assim que ela pousa no jacaré. E outra coisa, eu não preciso esperar que ela se alimente, até porque não vai dar tempo dos tripanossomas que estavam nesse sangue fresco mudarem para as formas que infectam o tubo digestivo do tabanídeo, entendeu? O que a gente ia encontrar era a tripomastigota de sangue. E aí, isso diz muito pouco para a gente, porque pode ser só uma forma transiente. Às vezes ela comeu um tripanossoma no sangue, só que aquilo ali não vai desenvolver no tubo digestivo. Quando a gente pega um tabanídeo que ainda não se alimentou, que já está há muito tempo na verdade, que está há muito tempo sem se alimentar, a gente tem um tubo digestivo limpo de sangue e as formas evolutivas epimastigotas, principalmente, mas a gente encontra promastigota também, presente no tubo digestivo, já inclusive fixada no tubo digestivo e se multiplicando, o que a gente não encontraria no sangue fresco. Não, genial, porque é uma abordagem que era, eu lembro do Marcos Tadeu, que trabalha com Mutuca há muito tempo, e ele tinha sido acessado pelo pessoal da USP, na época ele queria trabalhar com a Fundação Evans e toda a arquitetura, e aí queria tirar o sangue queria só extrair DNA das mutucas, sem secar, era para Evans, né? Uhum. E queria ver qual mutuca que era. Falou, bom, a mutuca chupou o sangue a história da seringa que fica, né? Que, na verdade, não é vetor de nada, e só que ela ficou, tem o DNA, não sei como você fez a morfologia, isso acaba provando, então foi genial. Maravilha. Às vezes você pega só uma infecção transiente e não necessariamente o tabanídeo é vetor, mas existem trabalhos com tabanídeos mostrando a importância para você conhecer a diversidade de tripanossomas, independente se ela é o vetor ou não. Você consegue sequenciar e clonar aquilo e saber com quantos tripanossomas ela estava infectada, mesmo que seja uma infecção transiente. Outra coisa interessante que é possível fazer tentar sequenciar, usar genes para metozoários que conseguem, primers para metozoários que conseguem amplificar uma ampla gama de hospedeiros vertebrados. E aí você clona e consegue saber quais os animais o tabanídeo comeu. Entendeu? E aí, de repente, você consegue fazer uma correlação. Se eu encontro sangue de jacaré dentro do tabanídeo, encontro um tripanossoma que eu já sei que tem no jacaré, então eu consigo reforçar isso. Essa é uma informação a mais, entendeu? Não sei se ficou claro. Um outro experimento que a gente fez nesse trabalho foi a inoculação, foi tentar entender o comportamento, porque assim, deixa eu voltar na filogenia, lembra que Trypanosoma kaiowá e Trypanosoma terena faziam parte de um grupo só, o grupo terena, porque eles são geneticamente muito próximos, a separação é em torno de 1,5%, a divergência genética. Isso é muito próximo para separar espécies diferentes de Trypanosoma. Mas o que a gente notou? A gente notou que a morfologia era muito diferente, aí está aí uma importância da morfologia, e o comportamento em cultura também era diferente. Por exemplo, esse tripanossoma a gente inoculou em células de HI5, que é uma célula de inseto, de uma mariposa, e ela consegue invadir essa célula e se multiplicar no interior da célula, do citoplasma da célula. Aqui na figura A, a gente tem uma imagem de até 3 dias. A partir de 3 dias, esses tripanossomas invadem a célula. A gente vê na figura C um parasito dentro do vacúolo. Dentro de vacúolo parece muito a mastigota. A gente não bate o pé que isso aqui é a mastigota, que eu acredito que isso daqui tenha... seja uma mastigota-like, porque eu acho que tem flagelo. Esse parasita ele se reproduz, ele se divide aqui dentro desse vacúolo, rompe essa célula e volta de novo para o substrato, para o meio de cultivo, e continua crescendo em diferentes formas. A gente vê diferentes formas de multiplicação. Aqui na figura F a gente vê uma rosácea extracelular, fixada no tubo in vitro. A gente também faz a ultraestrutura desses parasitas para avaliar as características ultraestruturais. Aqui, numa microscopia eletrônica de varredura, a gente pode ver diferentes formas de multiplicação, diferentes fases evolutivas do tripanossoma. Na figura A, a gente consegue ver
A e H, formas alongadas e que se multiplicam em rosáceas. Essas formas, a gente pode observar principalmente formas promastigotas. A gente consegue ver aqui na figura D, parasitas epimastigotos, tripanossomas na forma epimastigotas. Na F, na porção F, a gente vê uma forma diferente de parasitas foliáceos se dividindo em fisão binária. E a gente tem formas arredondadas, eu também não acredito que isso daqui seja, na figura na figura B, que isso seja característica de amastigota, até porque está fora da célula e provavelmente tem flagelo, mas muito curto, que a gente não consegue observar nessa imagem. A gente também faz microscopia eletrônica por transmissão. Aqui a gente consegue observar diferentes organelas, não há nenhuma novidade de organela diferente ou nova comparando com os tripanossomas já conhecidos. A gente consegue ver parasitas em divisão na figura E, a gente vê 2 cinetoplastos, a gente consegue observar núcleo, a gente consegue, em alguns parasitas, um cinetoplasto bem denso, e já em outros, como na figura B, um cinetoplasto mais frouxo, mais alongado, provavelmente pode estar em fase de início de replicação. A gente vê presença de citóstoma e de todas as organelas que a gente consegue observar nos outros tripanossomas. Então, como conclusão, o que a gente conseguiu chegar no desenvolvimento, nos experimentos e desenvolvimento desse trabalho? A gente identificou diversas espécies e fenótipos por PCR e sequenciamento de amostra de sangue e fígado. A gente também, alguns animais que são abatidos, a gente coleta outros tecidos. Ausência de restrição, a gente, naqueles mapas e nas tabelas, nos gráficos de hospedeiros, a gente vê que não tem restrição entre tripanossomas e hospedeiros vertebrados. A relação é muito maior com os hospedeiros invertebrados, como a gente pode ver no caso das sanguessugas, tabanídeos e moscas de tsetse. Os tripanossomas da América do Sul e África possuem uma relação genética muito próxima. As análises, esse último trabalho, ele ajudou a corroborar, agora mostrando que tem tabanídeos na África que albergam tripanossomas muito próximos aos tabanídeos brasileiros, que é o caso daquele novo clado TAB1. Então, isso reforça as nossas análises de biofilogeografia, que sugerem uma história evolutiva associada a eventos recentes de migração transoceânica dos crocodilianos e formação das bacias hidrográficas sul-americanas. Os tripanossomas isolados de tabanídeos e moscas de tsetse da América do Sul e África possuem uma relação muito próxima, corroborando a hipótese de dispersão desses parasitos no Mioceno, que é um período muito recente, de 6 a, no máximo, 8 milhões de anos atrás. E a relação parasito-hospedeiro é um importante modelo para estudos evolutivos, como biogeografia, filogeografia e evolução, apesar de não ser importante por hora para a medicina veterinária ou por não ter importância econômica urgente. Então, mais uma vez, obrigado, Lúcio. Se a Amanda estiver por aí, obrigado, Amanda, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sei que tem um monte de dúvida, sintam-se à vontade para questionar. Esse final ficou bonito, hein, meu? É um agradecimento. Tá bonito, né? Bichos, bonitinho. Né? Então, muito legal, muito legal. Bruno, acho que é um modelo assim de trabalho, assim de qualidade, assim E parabéns para a Marta Teixeira, né? E para o Ernei Plesman Camargo, para o Samuel Pessoa, que é essa a gente chama de tradição de linhagem, né? Que é maravilhosa. Assim, muito bom. À disposição do próprio Camargo, né? De investir na parasitologia de animais, né, silvestres. Isso sempre foi um diferencial, né? E eu acho que essa coisa, a última fala que você falou, que foi não tem interesse de saúde, falar, mas isso é o de menos, eu acho, assim. Evidentemente que a gente tem uma responsabilidade, né? A gente tem que, idealmente, ter uma linha aplicada e uma linha biológica mais básica. Acho que é uma maneira de retornar. Mas, poxa, parabéns. Muito modelo lindo de trabalho, cara. Parabéns mesmo.
Meus amigos, eu abro para A vocês. ciência pela ciência. Desculpa, pode falar, Bruno, perdão. A ciência pela ciência, você está Não, dizendo? não, só reforçando. Ciência pela ciência é o que importa. Exatamente. Pessoal aqui está agradecendo muito. Oi, Bruno. Núbia. Sou a Núbia da Colômbia. Parabéns. Nossa, trabalho enorme. Quantos anos você tomou para fazer o trabalho? É verdade. Esse trabalho, ele já foi publicado no meu pós-doc, mas ele foi finalizado e publicado um draft na minha tese de doutorado. Então, foram 5 anos. Durante 5 anos, eu publiquei 3 artigos com tripanossomas de crocodilo. Durante o pós-doutorado, eu já tinha encerrado, assim. Então, eu comecei... 5 anos, 5, 6 anos. Aí, Bruno, você como cultiva, como faz a cultura do parasita? Eu não consegui, eu tentei, mas eu não consegui, mas eu não sou muito boa nisso, não. Não existe uma receita para cultivo, assim, você tem que ter uma experiência. A gente tem a sorte de ter uma técnica aqui há mais de 20 anos, que é fantástica, que é a Marta Campané, e ela já tem muita experiência, então ela passou para a gente um macete para cada grupo, cada espécie é uma forma diferente. O meio que a gente usa para os jacarés é o meio TC100, que é o meio comercial, que é baseado no Grace. E a gente também usa o LIT. Para campo, a gente usa esse meio, que é o meio líquido associado com BAB, que é o meio sólido, que é um AGA. AGA sangue bovino, se não me engano. NNN. 3N. Acho que é o mesmo NNN. Ok. Você tem publicado algum trabalho para a cultura? Mas, assim... Desculpa, trabalho? Publicado da como fazer a cultura desses parasitas? O método tem a citação para uma publicação, onde tem a descrição do meio, tudo certinho. Muito legal. E aí, se você precisar de uma ajuda mais específica, você pode me escrever, porque você está tentando cultivar tripanossoma de jacaré? De anfíbios. É ainda mais simples. Qual que é o grupo? Não sei. Bufo é o mais comum que a gente tem, mas temos muitas espécies. Bufo tem uma prevalência muito baixa, mas Ilide você vai encontrar bastante, tripanossoma, e é relativamente fácil de cultivar, com o mesmo meio. E também os leptodactilídeos. O leptodactilídeo sempre tem tripanossoma e joga na garrafa e cresce, assim. Okay. Então, esse meio funciona muito bem. Bufonídeo, a questão é porque é difícil achar bufonídeo irritado com tripanossoma. Tá. Muito obrigada, Bruno. Qualquer coisa eu vou escrever. Fique à vontade. Obrigado. Obrigada. O Bruno tem uma história engraçada que o Bruno falou, eu fiquei surpreso. Você foi na... O André Rock tem uma pergunta aqui. E eu ia falar para você falar rapidinho da história da sua experiência. Foi na África quando eu estava. Eu fui por 2 vezes na África. Fui em Moçambique em 2012 e a gente rodou bastante no Parque da Gorongosa. Da Beira a gente foi de carro até o Parque da Gorongosa e a gente foi numa fazenda privada também, numa região perto. E em 2016 eu desenvolvi parte do doutorado na África do Sul, mas fui para Maputo. E o que eu estou falando, porque o crocodilo, não que você vá pegar sozinho, evidentemente, mas o crocodilos nilóticos você em pé cabe na barriga dele, no abdômen, né? Você tem que procurar um menor, assim, pequeno. Sabe, quando eu trabalhava com o jacaré, eu também olhava, acho que aquele menor ali está mais infectado, vamos nele. Era assim, sabe? Também.
O André o André Roque está aí no chat. Não sei se você consegue acessar o chat aí também. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Tem uma dúvida. Em especial nos isolados, onde você observa formas tripomastigotas em cultura axênica. Vocês já tentaram ver se eles se mantêm em temperaturas de 35, 36, pensando na potencialidade deles em infectar mamíferos, já que são muito pouco específicos para crocodilianos, né? Está no chat. Então, André, assim, eles são pouco específicos para crocodilianos, mas a gente já tentou, já buscou em vários outros vertebrados que compartilham o mesmo ambiente. Já procuramos em tartarugas, em peixes, aves que ficam no mesmo local e que são parasitados pelos mesmos vetores, serpentes, lagartos. E a gente nunca encontrou esses tripanossomas em outros vertebrados, que não crocodilianos. Mamíferos a gente acha mais improvável ainda. Eu nunca cultivei a 35 ou 37, mas eu já cultivei a 34 graus em célula de rim de macaco. E eles infectaram a célula. Eles invadiram e se multiplicaram bem dentro da célula de rim de macaco, de ser uma realidade de ambiente ecológica. Então, eu acho, e assim, é achismo, mas também de observação, de experiência do que a gente já trabalhou. Muito improvável que infecte mamíferos. Mas porque a gente não encontra nem peixes, nem anuros, nem nada disso, só em crocodilianos, e a gente já procurou bastante. Então, para crocodilianos parece que há uma especificidade, sim. Eu ia falar de peixe, né? Mesmo em peixes ali que vocês deram uma olhada no Pantanal, meio que não... Nunca. Mesmo o Trypanosoma clandestinos, que é transmitido por sanguessuga, e a gente encontra a mesma sanguessuga peixes, ele não infecta o peixe. Direto do sangue, faz nessa de PCR que é super sensível e não conseguiu encontrar. Outra questão, a gente... outra informação. A gente mantém esses tripanossomas em temperaturas, normalmente, para crescer, unicamente para crescer e congelar em nitrogênio, em temperatura de 25 a 28 graus, porque o meio ele mimetiza o inseto, entendeu? Não o vertebrado. Então a gente precisa usar a temperatura do inseto, e as formas que a gente encontra no meio, que a gente observa no meio, são as formas do inseto, que é principalmente a Epimastigoto. Você viu o comentário do André Roque, do Trypanosoma cascavelli? Aquele grupo parece que não tem... Durante a introdução eu mostrei, aquele grupo que é esquamata, roedores e marsupiais não tem uma restrição. Parece que esses tripanossomas daquele grupo conseguem infectar realmente. Agora, eu não sei se é o mesmo tripanossoma que infecta marsupiais ou se é um tripanossoma diferente dentro daquele grupo. Aí eu preciso dar uma olhada, tá? Não tenho certeza. Porque lembra que a gente comentou que eu comentei vetor do que com vertebrado? Então, provavelmente, o grupo de vetores dentro daquele clado, marsupiais, roedores, esquamata, lagartos e cobras, é um vetor comum. A gente já sabe que tem sequências ali dentro de flebotomíneos. Então, parece que flebotomínio que é o vetor de tripanossomas daquele grupo. Então, a relação pode estar aí. Tem uma história também que eu tenho visto em apicomplexa também, em algumas filogenias, que acho que é hepatosum, no caso, né? Que são os vetores, né? A gente tem os vetores como um filtro de especificidade, né? E não é o principal, talvez, né? E os vertebrados têm uma amplitude que isso também aconteceria em muitos grupos de apicomplexo também. Esse grupo é muito, muito antigo, né? Então ele evoluiu para diversas formas de infecção, de ecologia dentro do meio. A gente vai encontrar, por exemplo, os tsetsés, é o principal grupo e um gênero só que é Glossina, que transmite uma gama gigantesca de tripanossoma dentro dos
invertebrados do continente africano, para mamíferos em geral. E uma gama, uma quantidade gigantesca. Tá com um pouquinho de... Não sei se só é no meu computador, mas a sua transmissão, de vez em quando, ela dá um delayzinho, assim. Não sei se é aí. Tá, peraí, deixa eu abrir a porta, peraí. Que eu tô com medo do sinal baixinho. Sinal baixado. Pode ser. Bom, enquanto ele vai tentando lá ver, melhorar o sinal, alguém mais quer fazer algum outro comentário, por favor? Pronto, vamos ver se olha. Bruno, e o que vem, quais emoções nos reservam para os seus próximos passos em termos de investimento científico, meu amigo? Você que tá... Cara, só falta ver tripanossoma de pedra, né? Como disse um amigo meu, tripanossoma só não dá em pedra. Né? Eu acho que dá. Planta dá, porque em planta tem. Isso que é legal, né? Planta tem fitomonas, e é patogênico, acaba devasta a plantação de dendê, de tomate, mas a gente pode comer tranquilo, que não vai fazer mal para a gente. Agora, eu tive um projeto aprovado, eu estou há 1 ano e 3 meses já nesse projeto. Eu estou trabalhando com tripanossomas, eu sigo trabalhando com tripanossomas de répteis, agora com foco mais em lagartos, e tripanossomas de aves. Então, o foco maior agora é tripanossomas de aves, porque não tem nada descrito no Brasil, a gente tem a segunda maior diversidade, então a gente tem uma quantidade absurda de tripanossomas, de espécies diferentes, e uma prevalência altíssima, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que isso acontece na história. Vetor para tripanossoma de aves, talvez culicídeos, esculates da vida, carrapato. Carrapato não, né? Não, né? Carrapato também. Também, cara. Lembra, lá no início também, aves é o que tem o maior gama de vetores para tripanossoma, pulgas, carrapatos, piolhos, culex, e elas se infectam de forma diferente, elas se infectam tanto pela picada quanto pela ingestão. Olha, que legal. Há muito trabalhos antigos mostrando o ciclo de vida, e esses trabalhos são muito legais, muito interessantes, mas filogenia molecular aqui no Brasil tem pouco, quer dizer, não tem. Não tem, que eu me lembro, e também não. Acho que o Lençol não fez, né? Com aves, tripanossoma de aves, acho que não, né? Acho que não. Ô, Bruno. Tripanossoma de aves, não. A gente espera a cena dos próximos. A gente já tá... A sua empreitada agora estão nas aves, né? Então, aves e lagartos. Aves, lagartos, peixe também. Peixes, a gente tem 2 trabalhos, mas é para sair mais 1 ou 2. Muito legal, muito legal. Acho que eu falo isso para a galera. A gente tem que investir nos pilões que estão abertos. Vai lá trabalhar com tripanossoma acuse, para você ver. Tem 500 milhões trabalhando lá com malária humana. Porra, bom pra caramba, mas tem 50 milhões aí para você fazer um artigo nessa. Pô, aí você tem que fazer o genoma do genoma do genoma do genoma do vírus do plasmódio, do vírus da Iméria, entendeu? Pô, aí é duro, né? De uma proteína hipotética de não sei o quê, de uma via X. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Adorei, Bruno, adorei. Muito legal, muito legal. Achei o modelo, eu acompanhava os modelos, né, de trabalho de vocês, da marca, as microscopias eletrônicas, tudo essa... Maravilhoso, maravilhoso. Arrasou, né, Amanda? Amanda está dizendo aqui. Queria agradecer o Tássio, a Amanda, que estão me dando esse super apoio também aí. O próprio Pedro já me ajudou uma temporada. Cara, olha, genial mesmo, genial. Acho que eu espero que você logo se arrume um bom emprego numa boa universidade e que a linhagem desde o Samuel, você é tipo um tataraneto do Samuel Pessoa, né? Você sabe disso, né? É isso. Uma foto do Samuel Pessoa aí. Isso entre na universidade logo e que essa linha de trabalho, ela, poxa, floresça mais ainda, cara. Muita responsabilidade essa filogenia de pesquisador minha. Essa sua filogenia aí é pesada, meu amigo. Tenho a humilde impressão, na minha opinião, que você
acho que você faz jus à tradição que você carrega no lombo. Nossa, eu agradeço muito, mas acho que eu ainda estou longe dessas mãos. Tenho que estudar muito, Daqui mais tenho que malhar muito. daqui a mais 20 anos, daqui a 20 anos você já está lá. Não tem essa. Tá novo, Ô, Donário, tá o quê? que alguém acredita. É isso. Você tá novo, tá com 35 ou quê? 35. Ah, não, aí, cara. Você ainda tem muito, como diz o amigo meu, tem muito pneu para queimar, mano. É, Maravilha. é. Bruno, super obrigado pela gentileza, pela disposição, cara, pela presteza. Eu sei que você está correndo aí com tudo. E, pô, aguardo cenas dos próximos capítulos. Você voltar aqui para falar com a gente. Vai ser um prazerzão. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer e a gente pode conversar no próximo sobre aves ou sobre lagartos. Vocês, se me convidarem, eu venho. Quem sabe presencialmente. Não, boa, boa, boa. Já vem aqui sangrar os pobres dos bichos aqui. Tá bom. Sim, seria uma boa. Seria um prazer. Legal. Vai ser bom. Pode vir. Está convidado. Vem comer a comida aqui do norte. Vai ser obrigado. Bom. Tá bom. Obrigadão. Tá bom. Deixa eu só fazer um anúncio rápido aqui. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Tá aí ou não? Deixa eu ver. Stop sharing. Deixa eu compartilhar. Sim. Ah, eu tirei. Perdão, vocês estão vendo de novo? Tá vendo, Bruno? Sim. Obrigado, gente. O professor Marcos André, da Unesp de Jaboticabal, me mandou esse convite, eu falei que ia repassar para a turminha. Ele está com o seminário da pós-graduação do Instituto de Biologia, né? E que é a Diversidade de Bartonella em Animais Selvagens no Brasil. Vai ser dia 24, que é dia 24, é? Quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então, depois quem só é... Aí eu perguntei para ele, mas cadê o link? Aí eles são tão chiques ali na Unicamp, que ele falou, não, você aponta no QR Code e você entra na hora. Eu falei, mas isso é maravilhoso. Muito bom, né, Bruno? Demais. Esses paulistas são metidos demais. O Bruno já virou paulista também. Tá vendo? Amanda aí diz tudo. Né? Então vai ter essa palestra quarta-feira, Diversidade de Bartonella e Animais Selvagens do Brasil, pela Unicamp. Aí é só procurar lá os seminários da pós-graduação do Instituto de Biologia, tá? Um abraço a todos, ótima semana, muito obrigado pela audiência e vamos junto tocando essa vida dos parasitas de selvagem. Bruno, bom campo lá para você. Obrigado, Lúcio, obrigado, Amanda, abração. Até, gente. Obrigado, Brunão. Tchau. Tchau.